Diz assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde seus pais, seus antepassados, me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, por isso fiquei irado contra aquela geração. Disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não conheceram os meus caminhos. O tema da mensagem hoje é: ouça a voz do Espírito. Amém? Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, querido. O texto ele diz assim como diz o Espírito Santo. Isso é, o Espírito do Senhor ele fala. Nós temos um problema hoje, um problema grave. Qual é o problema grave que nós temos? O mesmo problema que tinha o povo do passado. Problema grave. Que problema é esse? Nós somos muito tendenciosos a se afixar, a pegar-se ao que está diante dos nossos olhos. E nós também temos um problema grave. Nós aceitamos mais o mal como verdade dentro de nós do que o bem. Entende isso? Às vezes uma pessoa recebe uma bênção, ganha uma bênção, recebe algo bom na vida dele, algo maravilhoso, algo glorioso na vida dele, ele leva tempo para cair a ficha. Porque ele tem mais facilidade de receber o mal do que o bem. Entende isso? Infelizmente, essa é uma verdade, porque por que isso? Qual o motivo disso? O motivo disso é a consequência do pecado na nossa natureza caída. Nós estamos tendenciosos a fugir da presença de Deus. Quer ver uma coisa? Adão pecou. O melhor amigo dele, a pessoa que mais lhe queria bem, ele ouviu a voz e ele fez o quê? Fugiu. Já pensou nisso? Deus, ele continua falando e sempre falou. Mas esse texto, ele deixa para a gente uma coisa bem clara. Esse texto deixa para a gente uma coisa bem nítida, para que todos nós venhamos pensar, avaliar e analisar com mais clareza. O texto diz assim como diz o Espírito Santo, isso é, o Espírito do Senhor fala, hoje se ouvires a sua voz. Tem muita gente querendo ouvir a voz do Espírito Santo com o seu ouvido. Tem muita gente querendo ouvir a voz do Espírito Santo, ele quer que algo fale aqui para ele, ó. Sabe? Quer falar aqui, ó. Falava aqui, ó. Ele quer falar, ele quer ouvir o Espírito Santo falar aqui, ele quer ouvir nitidamente o Espírito Santo falar. Mas ele diz assim, ó, não endureça o quê? Aonde é que o Espírito Santo fala? No coração. O Espírito Santo fala no coração. Quando Jesus morreu e Jesus ressuscitou, quando Jesus morreu e ressuscitou, aconteceu um fato interessante. Ele estava no caminho de Emaús. 2 discípulos que eram parentes dele. Ele apareceu e começou a conversar. E sabe o que aconteceu quando Jesus desapareceu? Eles disseram assim, que Jesus se revela que era ele. E aí sabe o que aconteceu? Ele falou assim, não ardia dentro de nós quando ele falava? Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo.
Nós precisamos estar atentos, obrigado, meu irmão, ao que Deus fala. E nós precisamos parar de seguir os nossos próprios passos ou as notícias ruins que chegam até nós, ou notícias que nos tiram do foco, da direção certa. Preste bem atenção. Como na rebelião durante o tempo, na provação do deserto. O que aconteceu lá no deserto? Eu quero deixar bem claro, você lê a Bíblia e fala assim, mas que povozinho brabo, hein, pastor? Mas eu vou dizer para vocês que muitos de nós têm o mesmo comportamento. Aquele povo viu Deus mandar 10 pragas sobre o Egito. Aquele povo viu Deus abrir o mar vermelho. Aquele povo viu maná cair do céu. Aquele povo saiu do Egito abarrotado de ouro. Isso é, Deus fez com que os egípcios pagassem em forma de ouro e prata o preço da escravidão. Eles foram restituídos, tudo. E se você perguntar assim, pastor, será que aquele povo merecia? Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu queria nessa noite quebrar e querer que quem estiver nos ouvindo hoje possa tirar esse paradigma, essa coisa ruim da tua cabeça. Se Deus vai te abençoar, não é porque você merece, não. Ninguém merece ser abençoado. Deus vai te abençoar porque Ele te ama e decidiu te abençoar. É uma decisão dele, porque não há atitude minha ou sua que possa nos levar a um estado de estar abençoado. O que nos faz estar num estado de abençoado é estar em Cristo Jesus. É estar em Cristo. Quer ver uma coisa? A gente faz uma obra aqui para Deus, eu venho aqui prego e de repente a minha pregação pode ser uma pregação boa, naquele dia eu estou inspirado e de repente eu saio dali um pouco soberbo de como eu preguei bem hoje. Eu começo a atribuir a mim mesmo a glória que pertence a Ele. Alguém vem aqui, dança, faz um evento, faz uma coisa e começa a atribuir a si a glória que pertence a Ele. Nós sempre queremos merecer. Nós queremos sempre ser reconhecidos. Nós queremos ser sempre vistos. Nós queremos ser o foco das coisas. Nós queremos ser o centro do universo. Nós queremos que o mundo olhe para nós. E a gente acha que tudo é obra nossa. O povo de Israel viu Jesus, viu o Senhor Deus, 10 pragas. Libertou o povo, abriu o mar, mas quando eles chegaram em determinado lugar chamado Mara, onde as águas eram amargas, eles quiseram matar Moisés. Esqueceram de tudo que ficou para trás. Moisés pegou uma madeira, por ordem do Senhor, jogou na água e a água ficou doce. Significa o madeiro. Significa que se a cruz de Jesus não estiver na tua vida vai ser amarga. Isso é, você precisa trazer a cruz para a tua vida. Você precisa trazer a lembrança da dor passada na cruz. Você precisa trazer para a tua vida o sacrifício da cruz para a tua vida. E falar, se Ele morreu por mim, qualquer coisa Ele pode fazer. Você não pode colocar em dúvida o que Ele está fazendo. Alguém passa uma tribulação, a vida já começa a amargar. Você perde aqui, perde acolá e a vida começa a amargar. Você não tem esperança, você perde a esperança. Porque você acha que tudo está dando errado e você acha que tem um porquê nessa história. Você já parou para pensar que o porquê da sua aprovação pode estar no momento porque Deus decidiu te escolher
para que você passe nessa provação, dando glória a Deus, exaltando o nome dEle, magnificando o nome dEle, para que Ele diga no Senhor assim, olha lá, ó, aquele lá é meu filho, olha lá. Olha como é que Ele me glorifica na prova. Olha como é que Ele me glorifica nas tribulações, porque foi assim que aconteceu com Jó. E o final de Jó, todo mundo quer ter. Mas ninguém quer ter a prova de Jó. Todos nós queremos passar, ganhar a bênção. Diz o texto assim, e Jó recebeu de Deus tudo em dobro. É bom, né? Mas quando Jó teve aquele câncer de pele, do alto da cabeça até a planta dos pés, que tinha que se coçar com telha, que não comeu nem bebeu, porque a dor é tão grande que ficou 7 dias, ninguém quer passar por isso. Não é verdade? Ninguém quer ver Deus em nada, as pessoas não param para ouvir a voz de Deus em nada. Eu não estou aqui fazendo uma apologia que passar provação, luta, ficar enfermo, ficar doente é bom, não, é horrível, eu não quero isso para a minha vida. A questão é que se Deus me escolheu para alguma coisa, eu quero ir com Ele, passar com Ele até o final. Não quero ser escolhido para passar dor, não. Não quero ser escolhido para passar tribulação, não quero ser escolhido. Mas se eu sou a bola da vez, então meu filho vai ser. E no final o nome de Deus vai sair glorificado. Se você é a bola da vez na sua aprovação, no final você tem que glorificar o nome do Senhor. Você tem que terminar, você tem que passar. Se você está passando uma aprovação, uma luta muito grande, eu quero dizer para você, foi você que Deus escolheu para isso. E Ele sabe que você é capaz, porque Ele vai entrar com você. Ele não vai entrar, Ele já está com você. Ele quer que durante a rota você glorifique a Deus. Deus estava atravessando um deserto com o povo. Não tinha plantação, não tinha comida, não tinha nada. Quem dava comida, a comida já era um milagre, a água era milagre, tudo era milagre. O povo tinha que estar numa sombra, milagre. Porque só tem uma coisa que sustenta alguém no deserto, é um milagre. Deserto significa lugar que Deus fala. O nome é a palavra deserto. A palavra deserto significa lugar que Deus fala. Você está no deserto? Deus te chamou para um deserto? Chamou? Então Ele te chamou para falar com você. Então para ouvir a voz dEle. Pare para ouvir a voz dEle. É igual disciplina. Alguém tem que passar por uma disciplina. Ninguém quer passar por disciplina. Há muitos anos atrás, lá em Monjolo, na minha igreja não podia ir à praia. E eu fui à praia. Eu fui à praia como, pastor? Eu fui simplesmente um carnaval, eu queria ir para um retiro, a minha igreja não fez um retiro, eu e o outro homem de Deus, que é um pastor, Manel, ele lembra disso. Nós fomos para a praia fazer um retiro, num lugar isolado. Ficamos 3 dias morando debaixo de um lençol. Para comer tivemos que pescar. Foi uma aventura maravilhosa. Mas quando eu cheguei na igreja, eu aqui, muito inteligente, né? Em vez de ir para o culto de domingo de ceia, de terno, pelo menos um terno preto, eu fui de terno branco. Imagina eu todo queimado de terno branco. Chama para o gabinete. Chama para uma reunião. Vai para a reunião. O pastor falou, você foi à praia? Claro que eu fui. Você errou? Errei. Eu pequei, pastor. Ele falou, você vai ficar em disciplina, faz o que o senhor quiser. Mas eu quero só pedir uma coisa, eu quero pedir perdão à igreja, diante da igreja. Porque na minha igreja era assim. Aliás, toda a igreja deveria ser assim. Aí o pastor presidente olhou para a minha cara, vai lá pedir perdão. E ele me defendeu no púlpito, fez meu advogado de defesa. Falou umas coisas que eu não lembro, então não vou repetir, porque eu não sei o que foi exatamente.
E aí ele pediu à igreja, aqueles que querem perdoar o Paulinho, olha a chantagem dele, fique de pé. Os jovens todos de pé. Só que a minha igreja era 80% de idosos. Quase 600 pessoas, todas idosas. Alguém ficou de pé? Não. Mas deixa eu contar uma historinha para vocês que vocês não sabem. Saí dali punido, disciplina. Você sabe o que eu ganhei? Todos os idosos me chamavam e diziam, estou orando por você, meu filho. Você é uma bênção, é um grande homem de Deus. Os jovens demonstraram amor me perdoando. E os idosos me demonstraram amor me apoiando, orando por mim, me cobrindo de oração, mas não apoiaram o meu erro. A igreja é isso. Nós devemos estar felizes se somos disciplinados ou não. Nós devemos estar felizes se há numa igreja uma disciplina, porque a Bíblia diz em Hebreus, se você ficar sem disciplina, você vai se perder no meio do caminho. O povo de Israel, depois de tantos milagres que Deus fez, de tanto poder de libertação que Deus promoveu, o que o povo de Israel fez? Levanta um bezerro de ouro e dá o nome de Iavé. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vocês têm, todos os dias, têm almoçado, jantado, tem roupa, paga a conta de luz, água, telefone, está pagando as contas, está aí, tá? Diga assim, tudo isso é o Senhor que tem feito. É Deus. É Deus cuidando de você. Então, quando a coisa aperta, não reclame, não levante não levante um bezerro de ouro dizendo assim, eu não tenho dinheiro para resolver o problema. Não levante uma coisa culpando a Deus de alguma coisa. Deus já tem feito milagre e cuidado de você todos os dias. Pare de reclamar, pare de murmurar, glorifique a Deus, não entristeça o coração de Deus. Um erro que se comete, tem um erro que se comete contra Deus gravíssimo. Deus é espírito, amém? Não vamos isolar isso. Mas Deus te fez com emoções. Tipo, você fica feliz, você fica triste, você fica magoado, você fica ferido, não fica? Se Deus te deu os sentimentos, Ele te deu aquilo que Ele sente também. Apesar de Deus não é espírito, Deus é espírito. Só que as pessoas estão magoando Deus e elas estão dizendo, não, Deus é bonzinho. Deus é bonzinho. Tipo, Deus não está nem aí, Deus está tudo bem com Deus. Diga assim comigo, se eu fui escolhido por Deus, se Ele me comprou, meus atos podem alegrar, como podem magoar e entristecer o Senhor. Eu devo estar preocupado com isso. Eu devo estar fixado se eu estou ou não tirando a minha vida do foco, do centro da vontade de Deus. Para que ela não saia, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu lembro de uma vez uma senhora que ela tinha um oratório em casa, tinha um monte de santinho. Aí ela ia falava com o santo tal para poder ajudar a filha no casamento, falava com outro santo para ajudar o filho no emprego, falava com o santo tal, e aí falou assim, oh meu Deus, depois me ajuda, aí pedia ajuda a Deus, né? Tudo bem, cada um tem sua metodologia de pensar, mas isso é abominação ao Senhor para quem está nos ouvindo. A Bíblia diz que isso é abominação, porque quem faz todas as coisas é Deus, amém? Mas quando acontecia uma festinha na casa dela, e que tinha umas bebedices, que tinha umas cachacices, que tinha umas, né? Eles faziam o quê? Fechava aquele oratório, para o santinho não ver. Aí eu, se eu sou um santinho daquele, ficava apurrinhado, metia o pé no oratório, assim, quebrava tudo logo de uma vez. Vocês veem como é que a gente valoriza o que não tem valor e o que deveria ter valor, nós não valorizamos. Por que Deus decidiu não ficar no oratório e Deus decidiu ficar dentro de você?
Porque no oratório você fala, sai dali e mente. Você sai do oratório, você sai do alcance da visão. É assim que você cria a imagem. Na hora que vai passar no santinho, fecha até a blusa. Depois que sai do outro lado, já abre a blusa. Mas quando Deus está habitando dentro de você, não tem como enganar. Se Deus habita dentro de você, não tem como mentir. Se Deus habita dentro de você, não tem como você pensar mal, porque você sabe que Ele está aí dentro vendo tudo. Não está vendo? Então, se você pensou mal de alguém, Deus já sabe. Se você desejou uma mulher, Deus já viu tudo. Eu não quero esse Deus, não. Como é que eu vou querer um Deus que já sabe tudo que eu estou pensando, tudo que eu... Poxa, deixa eu, pelo menos, ter meu espaçozinho para pecar, né? Diz assim, que é a palavra, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Deus estava magoado com aquele povo. Durante 40 anos vocês viram milagres, sinais, prodígios, nuvem de proteção durante o sol, sabe, coluna de fogo no frio do deserto, água fresca no deserto onde não tinha nada, maná cai do céu, carne, cordoniza vem no meio do povo, tudo que o povo precisa, sandália não gasta, roupa não gasta, tudo dá certo. E o povo murmurando e reclamando. Já pensou? Diga assim, se eu murmurei da menor coisa essa semana, não sou diferente daquele povo. Diga assim, Deus não me escolheu para reclamar. Deus me escolheu como adorador. Celebrar. Diga comigo assim, celebrar com júbilo ao Senhor. Amém? Celebre com júbilo. Pastor, está cheio de coisa dando errada. Pastor, tem isso. Glorifica o Senhor, porque milagre só vem. Você vai atrair para a tua vida um grande milagre. Você vai atrair para a tua vida um milagre poderoso e tremendo, glorificando a Deus e não murmurando. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é fulano ou ciclano que designa o que vai acontecer na tua vida. Se você é um adorador e a tua vida está na mão de Deus, quem vai determinar o que vai acontecer na tua vida é o Senhor. Algumas coisas ferem muito a Deus. Coisas que ferem a Deus, a incredulidade. Incredulidade fere profundamente a Deus. Se você tem uma relação com Deus, você precisa crer piamente. Amém? Bate no teu peito, diga teu nome. Paulo. Diga de novo teu nome. Paulo. Quando você duvida, você fere o Senhor. Diga assim, de duvidar. Quando a dúvida vier, quando a incredulidade vier, dê um glória a Deus. Assusta ela. Assusta. Dê um susto na incredulidade. Você se sente abatido, incrédulo, sabe? Está incrédulo, está ficando abatido, mas será? Para aí. É capeta que está aí perto. Para, respira fundo e... Glória a Deus! Bota a incredulidade para correr. Porque Deus quer que você glorifique a Ele justamente quando você está sendo atacado. Deus quer que você glorifique a Ele quando você está sendo... o diabo está tentando te oprimir. Deus quer que você glorifique a Ele quando você, sabe, quando o diabo acha que está te vencendo, quando acha que está te oprimindo, te descendo, te ficar debaixo dos pés dele. Começa a se curvar assim.
Diga, comece a se prostrar assim. Tenta dar a entender para o inimigo que você está se prostrando. Dobre o teu joelho e diz assim: bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vença o mal dessa forma. Destrua o mal dessa forma. Ninguém está livre de ficar abatido. Essa semana mesmo está dentro do carro, umas situações, saúde minha, eu percebi uma coisa em mim ruim. E eu falei, não, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Comecei a dar glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque é Ele que está cuidando de nós. Uma outra coisa que fere profundamente o Senhor, a ingratidão. Ingratidão. Toda vez que você estiver numa provação e que parece que não tem saída, não tem escape, lembre-se de tudo que Deus já fez. Lembra do que Deus fez? Como é que eu, Paulo, posso esquecer que Deus ressuscitou Kadosh? Como é que eu, Paulo, posso esquecer que um dia eu não tinha dinheiro para bater essa laje e Deus enviou uma pessoa dele para me ajudar a pagar essa laje? Como é que eu posso duvidar de um dia estar em casa sem nenhum quilo de arroz para comer e eu ia trabalhar, arrumar alguma coisa e Deus falou, não, fica em casa e ora. Eu fiquei orando, daqui a pouco chegou as compras e a casa encheu de compra. Como eu posso esquecer da minha mulher quase morta no CTI, morre e com dificuldade de vida? Eu falei, Senhor, eu quero andar na neve com a minha esposa, eu quero segurar meus netos no colo com ela, eu quero andar do lado dela nas situações, eu quero viver ainda uma vida maravilhosa com a minha esposa. E Deus vai, cura. Eu posso esquecer disso? Ah, porque pastor, mas pastor está brabo. Está brabo, mas um dia já não teve, ele não fez um milagre? Se eu esquecer, querido, das coisas que Deus já fez, daqui para frente, fazendo ou não fazendo, eu tenho que glorificar. Eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo. Uma coisa que fere a Deus é a falta de amor. Porque nós somos representantes deles aqui na terra. E quando nós não praticamos o amor e não exercitamos a misericórdia, Deus é ferido com essas coisas. Diz o texto aqui, por isso fiquei irado contra aquela geração. Deus fica irado. Diga assim, eu não quero Deus irado comigo. Agora imagina que não há ninguém tão paciente e amoroso como Deus. Não há ninguém tão paciente e carinhoso como Deus. Não há ninguém misericordioso e bondoso como Deus. Não há. E agora alguém vai tirar Deus do sério e deixa Ele irado. Diga assim, eu não vou irar o Senhor. Olha o que Deus diz assim, o seu coração está sempre se desviando. Seu coração está sempre se desviando do Senhor? Um dia você está bem, um dia você fala assim, eu vou para a igreja, eu vou assumir uma posição diante de Deus, eu vou tomar uma posição e no dia seguinte, o primeiro problema, a primeira situação, você já está se afastando de Deus? Tiago diz que Deus não gosta, Deus fica zangado com pessoas de coração doble, isso é, uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra, uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra, uma hora tem uma atitude, outra hora tem outra atitude. Você sabe o que o Espírito Santo fala para nós, para todos nós, toda hora? Ele nos lembra os salmos. Ele nos lembra os salmos. O Espírito Santo, quando você está passando uma aprovação, ele diz para você assim, ó, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Ele te lembra que é Ele que te socorre. O Espírito Santo, Ele está sempre falando com a gente. O problema é que nós ficamos tão entulhados de coisas, tão ansiosos de problemas, que nós esquecemos, ou nossos ouvidos, a nossa alma,
ficam tapados e não conseguem ouvir Deus falar. Sabe o que eu queria que vocês fizessem? Tá irado, tá zangado, tá triste, tá com problema, dobra o teu joelhinho. Dobra o joelho. Grita para Deus, fala com Deus. Eu quero crer, Senhor, me ajuda. Lembra do pai daquele menino que se jogava no fogo, na água? Ele falou: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E socorre. Sabe aquela mulher, Ciro Fenícia? Peça a ajuda a Jesus. Peça ajuda. Fala para ele: me socorre. Se Jesus te dizer assim: ó, você não merece, você vai dizer: mas eu como de migalha, eu faço qualquer coisa, mas eu estou aqui. Eu só acredito em você. A minha saída é o Senhor. Eu não tenho outro lugar, eu não tenho para lugar nenhum para ir. Eu não tenho para quem correr, eu não tenho para quem pedir socorro, eu não tenho lugar nenhum para ir, eu só tenho o Senhor na minha vida. Diga assim: quando Deus, nas nossas vidas, é a única solução, isso significa, estará tudo solucionado. Quando você tem 2 opções e mais Deus, quando você tem 10 opções e mais Deus, Deus não vai agir. Você tem que dizer para Deus logo no começo da prova: o Senhor é a minha única solução. O Senhor é o meu único escape. O Senhor é a única resposta que eu tenho. O Senhor é o único caminho que eu tenho. Eu não tenho para quem ir, nem para onde ir. Jesus acabou de pregar uma mensagem dura. Tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas seguindo Jesus. No capítulo 6 de João. As pessoas abandonaram Jesus. Foram indo embora. Daqui a pouco Jesus acabou o sermão. Só estavam os 12. Só estavam os discípulos de Jesus. E ele perguntou: vocês não querem ir embora também não? E eles disseram, Pedro disse: para quem iremos nós? Você tem que dizer para Jesus assim, ó, hoje. Você vai sair daqui hoje e vai sair daqui para cima. Haja o que houver na tua vida. Aconteça o que acontecer na tua vida. Não importa o que esteja acontecendo na tua vida. Tu vai dizer para ele hoje: para quem eu vou, se eu só tenho você? Para onde eu vou, se eu só te vejo como a única solução? Eu não vejo nada, não vejo em homem, não vejo em nenhuma entidade no mundo. Eu só vejo em ti a minha solução e o meu escape. Porque não há outro, queridos. Ferimos a Deus com as nossas atitudes e com o nosso coração enganoso. O que o Espírito Santo está dizendo agora para você? Diga assim: quero ouvir a voz do Espírito. Você crê que o que vai sair da minha boca agora é Deus falando com você? Fecha os olhos e baixa a tua cabeça. O Espírito do Senhor diz a vocês agora: filho meu, filha minha, dai-me o teu coração. Coma e beba do cálice da salvação. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. É ele que te segura pela tua mão e te diz: não temas, eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Sou eu que te ajudo. Se passares pelas águas, não temerá. Se pisares nos espinhos, eles não te ferirão.
se passares pelo fogo, eles não te queimarão, porque o Senhor sou contigo. Então não duvide nunca mais do Senhor. Não duvide mais do Senhor.